Aê! Hello, Instagram! Cabendo todo mundo aqui? Tá, né? Tá, cabendo tudo. Beleza pura! E aí, galera que segue a doutora Eliana, e aí, galera que segue a gente aqui, se você não segue ainda, doutora Eliana.peixoto. Eliana Peixoto. Ponto, né? Eliana.peixoto sem o doutora. Sem a doutora. Mas é Eliana.peixoto, acessa, segue que vale a pena. A Eliana ela faz um trabalho de medicina diferenciado, né? E lá em São José dos Campos, né, doutora? Não, na verdade eu comecei aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aí eu fui para Ribeirão Preto, fiquei um tempo em Ribeirão, depois me mudei para Manaus. Agora eu tô voltando para São Paulo. Retornando para São Paulo. Aí o link para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você faz com as crianças e as famílias nos hospitais. Ok. Gente, eu trabalho em vários hospitais aqui em São Paulo. E a gente observa que quando a criança adoece normalmente por uma disfunção na família. A criança toma para si a responsabilidade de vou tentar ajudar a minha família e acaba adoecendo. E quando a gente consegue perceber isso, a gente começa a trabalhar com essas famílias. Cada doença tem origem em uma emoção. E a criança ela vai dar uma dica pra gente de qual é a emoção que está disfuncional na família. Então eu estava conversando com ele gostou, porque a gente relaciona com a medicina chinesa na base dos 5 elementos. Então, para os 5 elementos da medicina chinesa, a gente tem a terra, o fogo, a água, a madeira e o metal. Cada elemento desse se relaciona com um órgão e uma víscera e com uma emoção. E são essas emoções que, quando não estão equilibradas, causam as doenças nesses órgãos e nessas vísceras relacionadas àqueles 5 elementos. Agora eu vou te pedir um tempinho, só explicar para a galera que está entrando aí. A live hoje é sobre somatização das emoções, ou seja, o quanto as emoções ou o descontrole das emoções pode causar de somatização de doenças no seu corpo. Isso aqui é um engenheiro tentando falar um pouquinho de medicina, tá joia? Como que surgiu essa ideia? A Eliana, além de médica, é coach também. Nós estamos fazendo juntos uma formação em um assessment, é o CIS Assessment o nome da formação, onde a gente avalia perfis comportamentais. E hoje, né, a gente conversando sobre as emoções predominantes de cada perfil, a Eliana já fez uma associação com a medicina chinesa, com os elementos e com as emoções predominantes de cada perfil comportamental e a doença que essas emoções somatizam no nosso corpo. E eu falei pra ela, Eliana, não vai ter jeito, você vai ter que falar isso que você falou pra mim aqui, pra galera do Instagram, porque realmente é um assunto muito fera, um assunto muito profundo e são coisas que a gente não se dá conta muitas vezes no dia a dia. Muito bem, vamos lá. Como que a gente pode organizar isso aí? Você estava falando aí sobre a medicina chinesa, eu acho que você podia aprofundar um pouquinho mais, daí a gente parte para os perfis. A medicina chinesa, ela parte do princípio do taoísmo. Então, a filosofia base da medicina chinesa é a taoísta. Para o taoísta, existem 2 polaridades básicas, que é o yin e o yang, e dentro da natureza 5 polaridades, que são os 5 elementos, como eu estava explicando ainda agora. Então, a gente tem dentro dessa circulação de energia o ciclo de criação, o ciclo de dominância, o ciclo de contradominância. Então, cada elemento gera outro elemento, domina um outro elemento, contradomina um outro elemento. E quando a gente tem essa disfunção das emoções, essas emoções elas adoecem os nossos órgãos ou as nossas vísceras. Então, por exemplo, o fogo. O fogo tem como energia básica emocional a alegria, o entusiasmo. Então, o excesso de alegria faz com que a gente tenha doença relacionada aos órgãos e vísceras do fogo. Olha que interessante, excesso de alegria. O que seria o excesso de alegria? Sabe assim, ganhei na loteria, puf, infartei. Nossa! É bem isso, entendi, o excesso entendi. de alegria Entendi. fez com que você gerasse um fogo energético tão grande dentro do seu corpo que você tem um infarto, ou do miocárdio ou um AVC.
Olha que Entendeu? interessante, gente. Então, assim, esse tipo de emoção, só acontece essas doenças manifestas, gente, quando você tem o desequilíbrio. Uma doença não se manifesta sem que haja um desequilíbrio de energia, tá? E para que haja esse desequilíbrio, você tem que estar com as tuas emoções em descontroles, tá? Então, se eu tenho medo, é bom, porque eu preciso do medo para sobreviver. Certo. Mas se eu tenho muito medo, eu fico totalmente paralisada. Então, isso já não me deixa resolver o que eu tenho que resolver. O medo foi feito para que a gente possa sobreviver, gerar um movimento de luta ou de fuga, né? Se o meu medo me paralisa, esse medo vai gerar uma doença interna, porque está paralisando a minha energia. E normalmente o medo, ele é um elemento tá relacionado com medo, é a água. Então a gente vai ter todos os problemas relacionados aos órgãos e vísceras da água, ou seja, rim e bexiga. Então você vai ter cistite, infecção urinária, insuficiência renal, pedra nos rins, entendeu? E assim todos os elementos. Legal, então quer dizer, por exemplo, para alguém aqui que já teve infecção urinária, por exemplo, seria interessante a pessoa avaliar se isso não pode ter sido originado de um período de um descontrole de medo, um medo profundo, um medo constante. Hoje está ficando cada vez mais claro para a gente que toda doença tem origem emocional. O adulto normalmente tem muita dificuldade de lidar com esse processo, de entrar em contato com a emoção, e ele nega. O fato dele negar não significa que não exista a correlação. Para uma criança é muito mais fácil a gente ver isso. Por exemplo, uma criança que tem muito medo, ela faz xixi na cama. Exatamente. Olha, porque a criança não tem esse filtro. A criança ela é muito pura, a emoção vem e manifesta. Como ela não tem um cognitivo desenvolvido ainda, o filtro. Exatamente. Então, do 0 aos 12 anos é quando a gente forma as nossas crenças, é quando as nossas emoções mais influenciam. Se você tem, nessa época, qualquer coisa que te gere essa crença, você depois vai incubando, mais tarde você vai ter a manifestação da doença. Então, uma criança que cresceu num ambiente onde ela passou muito medo, ela pode não manifestar a enurese noturna naquela época, mas depois ela pode ter uma criança que vive tendo infecção urinária. Entendeu? E inclusive um adulto também que tenha infecção urinária. Enurese noturna, acabei de aprender que é fazer xixi à noite, tá joia? Fazer xixi na cama. Na cama, dormindo. Legal. E o medo, agora correlacionando, o medo ele é a emoção predominante de um perfil comportamental que a gente chama de conforme. Perfil conforme, aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa que ela dá muita importância para dados e fatos, aquela pessoa mais voltada para o racional, conforme as regras e procedimentos. A emoção predominante desse tipo de pessoa é o medo, né? É uma emoção que predomina nela. E o medo somatiza principalmente então nas doenças ligadas principalmente ao rim, aos rins e à bexiga. Legal, interessante. Então, um descontrole nessa questão do medo, que as emoções elas são naturais, né? Nós somos seres humanos, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente alegria. É o descontrole da emoção que deve ser observado, deve ser cuidado. Fantástico. Além disso, gente, o medo também, ele dá lesão nos ossos. Ossos. Tá? Dentes. É uma coisa bem interessante, porque as pessoas às vezes têm muito problema, principalmente da parte de canal, essas coisas, e ela não relaciona com medo. Mas quem não tem assim, quando ouve aquele motorzinho de zzz, e diz assim, não, eu tô bem. É bem interessante. Quando a gente começa a analisar, a gente percebe que tem muito mais coisas envolvidas e que a gente nunca deu valor. Só de você imitar o barulho já me doeu a raiz aqui do siso. Interessante. E aí tem um outro perfil também que me chamou muita atenção quando você falou hoje, que é o perfil estável. O perfil estável tem como emoção predominante a tristeza. A tristeza é uma emoção que pode, digamos assim, que se a pessoa do perfil estável não tiver cuidado, é uma emoção que predomina. O perfil estável é aquela pessoa que ela é mais voltada
para o planejamento, para estabilidade, estabilidade no sentido de previsibilidade, a pessoa que precisa de previsibilidade, que não é muito aderente a mudanças, principalmente se essas mudanças forem repentinas, e que também é muito empática, é uma pessoa que ela absorve muito a emoção dos outros, ela tem facilidade de perceber a emoção das outras pessoas e absorver essas emoções. E a emoção predominante nela é o medo. É o medo, não, desculpa, é a tristeza, que implica... Então, a tristeza é uma responsabilidade do metal no corpo. Então, o metal, ele trabalha com os pulmões, né, e com o intestino grosso. Então, as pneumonias, a asma, as bronquites, problemas de garganta, rinites. E antigamente a gente tinha muita tuberculose. Tuberculose. Não sei se vocês sabem que no romantismo, na época do romantismo, muitos autores morreram de tuberculose. E os românticos têm como características, inclusive, de comportamento, depressão e tristeza. Isso era muito frequente. Então, a gente tem uma simbologia que a gente diz: a lágrima que não se chora externamente se incuba dentro do pulmão e vira meio de cultura para as doenças do pulmão. Olha que interessante. E outra coisa também são as doenças do intestino grosso. Então, quem tem muita colite, principalmente quem tem colite crônica, procure investigar se tem alguma relação, e normalmente tem, com tristeza. E, gente, é uma coisa muito séria, porque essa tristeza ela pode vir da época da concepção da criança, entendeu? Então, o adulto que manifesta colite, não necessariamente ele desenvolveu essa tristeza depois de adulto, ele já vem com essa tristeza. Então, lá do útero da mãe dele. Exatamente. Então, assim, pode ser desde a concepção. O evento primário que desencadeou a doença nunca é na fase adulta. A fase ou adulta ele é na um fase de reflexo 0 a 12 anos, ou ele é na fase da adolescência. Na fase adulta, você já vai ter a sequência dos eventos, não é o evento primário. O evento primário foi o primeiro evento que trouxe aquela emoção, que a criança não soube lidar com ela por falta de maturidade emocional e que desencadeou aquele processo, que fica no nosso subconsciente. Quando eu tenho um outro processo que me lembra aquela situação, o meu subconsciente traz para o consciente emocional, não para o consciente cognitivo, entendeu? E aí eu manifesto o sintoma. Olha que interessante. Isso foi justamente o que a gente viu no Master Coach também. A gente tive a honra de fazer o Master Coach junto com a Eliana, e essas implicações. A nossa vida, na verdade, ela é uma repetição de tudo que a gente sofreu ali, dos eventos que a gente passou do 0 aos 12 anos, inclusive a vida intrauterina, né? Os eventos são repetições sempre, como você falou, é um padrão, né, que se repete. E quanto mais repetitivo for aquela emoção, mais forte vai ser o sintoma. Por quê? Porque eu tenho a crença. A história do sentir, pensei, comuniquei, gerei a crença. Ou sobre forte impacto emocional, ou por repetição. E aí qualquer coisa que desencadeia aquilo, a minha crença desperta e eu manifesto de novo. Manifesto e reforça de novo o pensei, senti, a crença, o resultado, e aí vira esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso. Disfuncional, que é uma das especialidades de tratamento do Master Coach Integral Sistêmico. Essa é uma das buscas do Coach Integral Sistêmico, que é justamente uma das especialidades do Coach Integral Sistêmico, que é tratar e ressignificar essas crenças, dando origem a novas crenças, não essas crenças limitantes, essas crenças adoecedoras, mas novas e fortalecedoras crenças para o indivíduo, para as pessoas. Isso. Joia. Aí então, eu vou traduzir para mim e deixa eu ver se eu estou acertando aqui. Então, a tristeza está relacionada... A tristeza causa impactos no sistema respiratório. Isso. E também no sistema digestório, na parte do intestino. Grosso. Do intestino grosso. Porque o intestino delgado grosso. É outra responsabilidade, é o fogo. Veja, eu tenho esses dois casos na família, sabe? E é interessante, doutora, principalmente na questão do respiratório, tive um caso muito próximo de um primo
que enfim, muitos eventos da vida dele, em especial do 0 aos 12 anos de idade, refletiu em muita tristeza ao longo da vida e o que você falou, aquela tristeza engolida, e que veio a falecer numa idade muito nova, aos 35 anos de idade, de uma doença respiratória que ninguém conseguia explicar o que era a doença. Então, o que a gente percebe é que, assim, quando você tem a emoção ela é saudável e ela é para ser sentida. Nós temos que ter todas as emoções, senão a gente vai ter problema de desenvolvimento emocional. Então, o fato de você sentir a emoção não é o problema, é o fato dessa emoção não ser resolvida ou externada que é o problema. Porque quando você manifesta essa emoção verbalizando, comunicando, pondo para fora, quando essa criança é educada a sentir a emoção e externar essa emoção, essa criança vai crescer saudável. Filho, é normal ter raiva. Filho, é normal ter tristeza. Filho, é normal ficar alegre desse jeito, mas olha, vamos acalmar, entendeu? Todas as emoções, elas devem ser sentidas, elas foram feitas pra gente sobreviver, entendeu? Pra gente poder continuar vivendo e viver bem. Agora, se elas não forem equilibradas e saudáveis, aí é que é o problema. Eu costumo usar uma figura pra mim que é o seguinte, às vezes você ter o rompante, às vezes você ter o pico, que seja da raiva, que seja da tristeza, isso muitas vezes você não controla. Isso. Só que você permanecer no rompante de raiva ou permanecer na tristeza, isso aí realmente é uma opção sua, né? Muitas vezes é o vício nosso naquela emoção. Sim. E aí o descontrole dessa emoção que vai somatizar em todos esses impactos que a gente está falando aqui. Então nós já falamos, por exemplo, do medo e falamos da tristeza. E tem uma outra emoção também predominante do perfil dominante, que é o perfil da pessoa que tem mais foco em resultado, da pessoa que é muito voltada para a ação. Direta. É a pessoa que é muito direta, é a pessoa que muitas vezes ela dá mais atenção para o processo do que para a conexão, do que para as pessoas. Essa pessoa ela tem como emoção predominante, o perfil dominante tem como emoção predominante a raiva, que é uma emoção cheia de energia também, né? A raiva, ela, dentro da medicina chinesa, o elemento da raiva é a madeira. E a madeira no nosso corpo é representada pelo fígado e pela vesícula biliar. Então, quando você tem excesso de raiva, você tem mais problemas no fígado. E quando você tem a raiva com um pouquinho de tristeza, que a gente chama de mágoa, os processos vêm na vesícula biliar. Olha só. Tá? E a raiva, ela tem uma outra coisa que ela causa o que a gente chama de vento interno. O fígado é o órgão responsável pelo fluir da energia de maneira harmônica no nosso corpo. Quando a gente tem esses rompantes assim, não tá fluindo. Ela tá. Até o desenho, ó, se vocês veem o desenho da mão aqui, é esquisito. A nossa energia é para fluir de maneira suave, de maneira harmônica. E não assim. Isso aqui é uma desarmonia total. Tem que fluir de forma linear. Como é que vocês falam? Não, linear também não, porque o linear, gente, pro médico, tudo que é linear não é bom, tá? Tá parado. Não tem atividade. Essa história de atividade linear pro médico não é bom. A linha do horizonte é uma coisa que pra medicina não é legal. É que pro engenheiro uma equação de primeiro grau. Entendi. E a vida precisa mesmo dos... Tem os altos e baixos, mas esses altos e baixos têm ritmo. Por exemplo, no eletro a gente tem uma onda, depois a gente tem uma onda que sobe, uma onda que desce, depois a gente tem outra onda quadradinha e repete. Então, esse como é que eu vou dizer, desenho das ondas, eles dizem pra gente se tá tudo bem. Se a gente tem uma arritmia, o eletro faz isso aqui. Ele não tem essa onda, depois o pique, a descida e a outra ondinha. Ele é tudo assim, ó. Então eu tô tendo uma arritmia cardíaca. Tem vários tipos de arritmia. Essa que eu falei foi só uma, tá, gente? Então, assim, quando a gente tem esse descontrole do fluir da energia, a gente começa a adoecer. Porque a nossa energia é para ela entrar pelo nariz, a energia que vem do ar, é para ela entrar pela boca, a energia que vem do alimento, tá? Aí ela vai ser transformada dentro do nosso corpo e ela vai fluir por todo o nosso corpo. Então a gente usa essa maneira
poética até de explicar, mas é exatamente isso que acontece. Quando você tem esse descontrole da raiva, por exemplo, que você tem um rompante, é como se você queimasse toda a sua energia de uma vez só. Entendi. Então essa raiva, ela gera muito calor e gera um vento muito quente. E esse vento, ele vai acender. Ou ele vai vir para o coração, ou ele vai vir para o cérebro. Isso, quando esse vento quente sobe para o coração, ele dá infarto. Se vai para o cérebro, ele dá o AVC. Olha só que interessante. Só que se eu tenho uma raiva, que é aquela raiva contida e constante, é como se eu estivesse numa fornalhazinha, queimando o tempo inteiro aquele carvãozinho na fornalha. Aí o meu fígado vai ficando consumido. Aí eu começo a ter hepatite, eu começo a ter esteatose hepática. E aí vai piorando. Então não é só a invasão do vírus, eu tenho que ter uma lesão emocional que propicia que aquele vírus que está rodando ali vá para o meu fígado e cause aquele problema. Entendi, você tem que dar uma porta de entrada para o vírus. Exatamente, e a porta de entrada no caso é o descontrole da emoção. Olha que interessante, por isso que até pode, o causador na verdade não é o vírus é a oportunidade ali que ele encontrou numa lesão emocional para se alojar. A maioria das doenças ocorrem dessa forma. Eu sei que vai ter muito amigo médico que vai contra isso, que vai dizer que tudo isso é baboseira, gente. Só que a medicina chinesa, ela tem muito mais tempo de desenvolvimento do que a nossa medicina ocidental. A medicina ocidental, há pouquíssimo tempo que está começando a relacionar a emoção com doença. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que quem é muito ansioso, muito nervoso, tem gastrite. E ele já justifica, não, eu tô muito nervoso, eu tô com gastrite, e aí é outra coisa, que é a terra, depois eu falo da terra. E assim, agora que as pessoas conseguem provar, por causa da ressonância, que tal emoção causa essa disfunção no cérebro e esse efeito no corpo. Com a ressonância magnética e com a termografia, ficou muito mais fácil da gente provar isso. Só que a medicina chinesa, a medicina ayurvédica já fala isso há mais de 5, 7 mil anos atrás. Entendeu? Olha o tempo de conhecimento que a gente tem aí, 7 mil anos, né? 5, 7 mil anos. Então, resumindo para mim, novamente aqui, a raiva contida ataca o fígado e os picos, os rompantes constantes de raiva podem causar ou um AVC ou um infarto. Isso. Joia, ok. E aí a gente vai para o quarto e último perfil comportamental dentro da teoria DISC, deixa eu ver, que é o I, de influente. E o interessante, o influente é aquela pessoa faladeira, né? Fala pelos cotovelos, ela sorridente, é uma característica comum do influente, ele é muito sorridente, ele se veste diferente, tem um penteado diferente, ele se comunica, fala pelos cotovelos, é uma pessoa que vive mais no futuro do que no presente, tem muita dificuldade de se organizar e se planejar. E a emoção predominante dessa pessoa é a alegria. E aí temos implicações também. Alegria normalmente a gente acha que é positivo. Só que toda emoção em excesso é excesso. Não é positivo. O equilíbrio. Tá, né, além do que é o normal. Então a gente fala que o excesso do entusiasmo, né, o excesso da alegria, ele gera esse fogo. Né? E esse fogo, quando vem junto com esse vento que vem do fígado, e aí a gente tem que explicar o ciclo de geração, a madeira gera o fogo, ele causa os problemas cerebrais, ele causa os problemas no coração, ele causa os problemas no intestino delgado, porque dentro da medicina chinesa nós temos 2 tipos de fogo, o fogo ministerial e o fogo imperial. O fogo ministerial trata desse descontrole e o fogo imperial, gente, ele vai tratar da parte de sexual e da circulação do calor no nosso corpo, do aquecimento no nosso corpo. Para a gente respirar, a gente tem que aquecer o ar no pulmão, através do aquecedor superior. A gente tem que aquecer o estômago para fazer a digestão, no aquecedor médio. E a gente tem que aquecer os fluidos que vão ser eliminados, o xixi, o cocô. Então é o aquecedor inferior. Quando a gente elimina, a gente faz essas eliminações, elas são quentes, elas têm a temperatura do nosso corpo, entendeu? Esse calor é gerado através desse tríplice aquecedor. Esse é um órgão que no nosso corpo ele não existe como
órgão físico. Ele é um órgão energético. E existe um outro órgão na medicina chinesa que é chamado de circulação sexo, que é responsável por nossa libido, que é responsável para quem gosta de energia, que gosta de estudar chakra, pela energia da Kundalini. Então é interessante você perceber que quem tem problema com o fogo, por exemplo, eu tô com excesso de alegria, eu tenho muito entusiasmo, mas eu tenho problemas sexuais. Principalmente o homem, ele tem muito problemas sexuais quando ele tem esse excesso ou quando está muito diminuída a alegria nele. Ou ele tem uma libido exacerbada, isso. E aí a gente já sabe, como o pessoal fala, é aquele homem que vive namorando todo mundo, né? Eu sou gostosão. Ou ele tem a dificuldade ou na ereção ou no controle da ejaculação. Isso é muito frequente. Homens que perdem a alegria, eles têm um problema de ejaculação precoce. É bem interessante. Olha que interessante. Homens que perdem a alegria têm problemas com ejaculação precoce. Isso. Eles perdem o controle. Vocês estão dando conta do quanto de impacto as emoções causam na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? Até agora estava tranquilo, a hora que falou de problema de ereção, aí realmente aí ficou preocupante. É interessante porque as pessoas têm, assim, até meio que tabu falar dessas coisas, né? E é tão simples de explicar, porque existe um porquê, gente, tem toda uma confirmação. Não sou eu que estou dizendo não, qualquer tratado de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, está descrito, pode lá olhar. E faça um exame em você, né? Se você, alguma dessas doenças aí das quais a Eliana falou, alguém próximo de você sofreu, examina por trás se não tem essa emoção associada. Examina por trás e se surpreenda, porque normalmente tem. O Luiz Namba perguntou se o vídeo está sendo gravado para o YouTube. Luiz, eu vou fazer o seguinte, na hora eu vou deixar ele gravado no Instagram 24 horas, vou ver se consigo baixar e colocar no YouTube também. Boa ideia, obrigado. Gente, podem ficar à vontade para perguntar. Se eu não souber responder, eu vou falar para vocês, olha, eu vou ter que estudar mais. Esse realmente é um assunto profundo, isso é um assunto muito interessante, né? Dá para passar. Na verdade, gente, a gente sentou lá no shopping, né? E aí a doutora estava tentando me explicar como que funciona a medicina e o conceito da medicina tradicional chinesa. Isso. Só para ela dar uma pincelada por cima, a gente ficou conversando acho que uns 40 minutos, né? Então a gente pegou, não vamos sintetizar só essa parte aqui para ver se a gente traz na prática para as pessoas o impacto realmente, né? E eu pensei em ligar isso muito ao perfil comportamental da pessoa, mas no sentido de uma pessoa que tem um perfil dominante muito forte, ou seja, raiva muito forte, então as somatizações dessa emoção podem ser ali, né, tanto no fígado quanto no coração, com um ataque cardíaco, né, com infarto ou com AVC. Pela subida do vento. Outra coisa também bem interessante, gente. Vento, quando ele é gerado dentro do corpo, ele dá Parkinson. Ele dá tremores, ele dá tiques nervosos. Então, quando você vê uma pessoa que tem muito tique nervoso, é porque é uma pessoa que passa muita raiva. E ela fica gerando aquele vento interno o tempo inteiro. Não é o vento que vai dar o AVC, é o fogo, quando ele acende, que vai dar o AVC, tá, gente? Que vai dar o infarto. Mas ele vai depender desse Qi que está subindo do fígado. Então não é o fogo sozinho, porque para o fogo queimar ele precisa ter energia, senão não tem combustão. Se você fizer analogia com a madeira, para a madeira queimar tem que ter oxigênio. Certo. Entendeu? Se não tiver esse oxigênio, não tem como queimar. Então se você colocar madeira no ambiente que não tem oxigênio, você pode colocar o fogo que você quiser lá que não vai pegar. Então, pro fogo gerar esse AVC ou gerar o infarto, há necessidade que esse Qi esteja acendendo, entendeu? Entendi. Porque senão vai dizer assim, eu falei que quando você tem um problema no fígado, você vai ter uma raiva e a raiva vai dar um infarto. Não é isso. Tá? Que fique bem claro. Existe um processo, é que um depende do outro, pelo ciclo de geração. Mas a grande mensagem que eu acho que deve ficar aqui é o quão importante é nós assumirmos o controle e o comando das nossas emoções. Porque sim, nós temos
o comando e o controle das nossas emoções. Nós não somos escravos das nossas emoções. Nós somos humanos, nós podemos sim ter acesso de raiva, nós podemos ter acesso de tristeza, de alegria, né? Euforia, mas a decisão por permanecer nessa emoção, o desequilíbrio da emoção, ela é individual. Ela é nossa. Você decide, quer ou não quer. Exatamente. E, gente, não existe só uma forma de você tratar isso, existem várias. A gente está correlacionando o coach, existe uma técnica em medicina chinesa que foi criada por um professor nosso aqui do Brasil, pelo Dr. Isao, que chama mobilização de Qi mental, que é uma outra forma de você fazer essa abordagem do aspecto emocional que está dando descontrole, que está gerando a doença. Hoje existem técnicas com inteligência positiva, existem várias técnicas com programação neurolinguística, com hipnose. Então, assim, você só continua com a emoção disfuncional gerando doença para você se você quiser. Hoje, a gente tem tantas formas de se curar de tudo. E para quem nunca ouviu falar, dá uma olhadinha em epigenética. Aquelas doenças que as pessoas dizem assim, não tem cura. Gente, tudo tem cura. E não é só uma questão de fé e de religiosidade. É uma questão de saber o que a ciência tem estudado e tem provado. Existem terapias que chamam, uma delas, por exemplo, é a terapia do riso, que cura câncer. Na China, eles têm um programa dentro dos hospitais. Antes de fazer quimioterapia nos pacientes, eles colocam 3 pessoas que têm o poder de irradiar energia de cura. E essas pessoas ficam falando palavras, você está curado com o paciente na maca. E em 15 minutos eles reduzem tumores de 3, 4 centímetros. Nossa. É uma coisa absurda. Então, assim, para quem não conhece, e tem o que explica técnica. Isso aí é a epigenética, exatamente, né? Assim, eu li muito superficialmente sobre a epigenética, mas isso, na verdade, é que você está silenciando os marcadores genéticos que causam aquela doença, né? E você está fazendo a expressão de outros marcadores. Para quem gosta de estudar sobre energia, na hora que você vibra a energia, ela expande. E quando essa energia expande, ela expande a tal ponto que ela pode simplesmente desfazer o que é sólido e virar a onda de novo. Lembra a história de que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado? Ao contrário também acontece, gente. Se eu acelero muito, se eu aumento muito a vibração, eu começo a desfazer a matéria. Então, tudo que está formado de matéria sólida, eu posso vibrar e ela vai desfazendo. Câncer é isso. É um monte de coisa assim que não era para estar ali que está. A célula perdeu o controle da multiplicação e forma um conglomerado, que pode invadir qualquer órgão, qualquer vaso, qualquer víscera, qualquer coisa. Fantástico. Gente, a Eliana aqui citou algumas terapias, algumas formas de tratamento emocional. Eu tenho um presente para vocês, se vocês acessarem a minha bio ali, @eberselvo, para quem não me segue, para quem segue aqui ali no link na minha bio, do @eberselvo, tem um link do Linktree, você vai clicar lá, aí vai ter um acesso para você baixar um e-book sobre inteligência emocional, e lá dentro tem 3 exercícios práticos para você desenvolver a inteligência emocional. Controle, ou seja, um dos efeitos de você elevar a inteligência emocional é você ter um controle emocional maior. Esse e-book é gratuito, é uma compilação de leituras e aprendizados que eu fiz, de alguns exercícios que eu já pratiquei, que eu utilizei para mim. Não tem custo nenhum, é realmente um presente, uma forma de contribuir com vocês e com o seu equilíbrio emocional também. Certo, minha doutora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Gente, qualquer coisa, por favor, acessem, mandem direct, mandem perguntas. Se vocês quiserem que aborde algum tema, citem o tema que vocês querem que aborde. Legal. Que a gente vai começar a fazer umas abordagens semanais. Eu não vou prometer para vocês diárias, porque assim, eu ainda trabalho com UTI pediátrica e eu dou muito plantão. Então, pelo menos semanalmente, eu vou procurar falar um pouquinho mais sobre esse processo de emoção, doença, tratamentos e outros assuntos correlacionados, ok? Maravilha. Amigo, você que não segue, @eliana.peixoto, com X,
Não tem erro, é a única que tem esse nick aí no Instagram, tá? Qualquer dúvida, procura o cabelinho branco. É isso aí. E sempre a gente tá aqui na quinta-feira fazendo uma live para vocês. Hoje a Lê não pôde participar, eu tô aqui em São Paulo, a Lê tá lá em Campo Grande, tá fazendo uma aula da pós dela, mas toda quinta-feira a gente tá por aqui. Tá joia, pessoal? Um abraço aí, um prazer, pessoal que participou no Insta da Eliana. Um abraço aqui pro meu pessoal e fiquem com Deus.